Povo de Deus, bom dia, feliz sábado, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã e juntos partilharmos a palavra do Senhor. Enfim, eu vim aqui nessa manhã para dizer que Deus tem um propósito para a sua vida, você crê, diz amém? Ele tem um propósito muito claro. E a minha intenção, através de uma mensagem expositiva, apresentando um relato bíblico, é fazer com que você entenda isso de forma clara, de forma objetiva. Deus tirou um baiano lá da Bahia para vir nesse sábado pela manhã falar para vocês. E para ficarmos bem próximos, eu vou começar apresentando a minha família, ok? Então esse é o tema, planos de Deus. Planos de Deus. Essa é a minha família. Ela é grande. Está ali ao meu lado a minha esposa, ela é uma nutricionista e pedagoga, a Aline Calhau. Nós temos um relacionamento aí há 27 anos. Foram 5 anos de namoro e noivado e depois uma união em casamento que rendeu esses 3 frutos aí que você está vendo logo mais abaixo da nossa foto. Nós temos o Emanuel, esse que está de terno aí, é o nosso mais velho, junto com a noiva dele, a Bia, a Beatriz, que faz nutrição. Emanuel conclui esse ano teologia ali no Uniaene, ele é 4º ano, é formando em teologia, e nesse momento ele está finalizando uma missão na APSO, ele está fazendo evangelismo na cidade de Itu, e ele então retorna, segunda-feira já está chegando para cursar o seu último semestre. Ao lado dele está o Ângelo Gabriel, é o nosso segundo príncipe ali. Ele é bem alto, tem 1,94 m, ele faz odontologia, está no 3º ano de odonto, e a namorada dele, a Débora, faz fisioterapia também ali no Uniaene. E no cantinho está a minha princesa, né? Está a minha princesa, ali é o xodó, é a Ana Edla, ela faz o 3º ano do médio lá no IABC, e conclui esse ano, e então vai seguir os seus estudos. Orem por ela, o sonho dela é fazer medicina, enfim, eu creio que o próximo ano ela começa a jornada dela. Enfim, resumidamente, está apresentado aí a minha família, e eu espero que a gente já tenha proximidade o suficiente para estudarmos a Bíblia junto, amém? Amém. Então vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 13, verso 1. Gênesis capítulo 13, verso 1. Vamos falar de peregrinação. Afinal de contas, nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós estamos caminhando não em um propósito terreno, mas em um propósito celestial. Enfim, e pregando aqui, eu vejo o pastor Wallace ali. O Wallace foi nosso estudante. Eu fui pastor dele no 1º distrito. Imagine, meu 1º distrito em 2005, lá no Piauí. Mas faz tempo, hein? E que prazer enorme reencontrá-lo e encontrá-lo aqui, viu, Wallace? Depois disso aí foi uma jornada, né? Passei pelo Ceará, aí fui evangelista em MIPS de 3 campos ali no Nordeste, e enfim, agora eu estou no Uniaene sendo professor do seminário, professor de teologia aplicada para áreas de plantio de igreja e evangelismo. E estamos aqui com esta missão. Logo mais à tarde vamos estar na escola de evangelismo e amanhã com os pastores, falando sobre evangelismo e plantio de igreja. Mas eu creio que a minha missão mais especial aqui no Rio é agora pela manhã aqui no MEA, amém? É a primeira vez que eu prego em uma igreja aqui no Rio de Janeiro. Já estive em concílios pastorais, mas na igreja é a primeira vez. E eu agradeço a liderança aí por esse privilégio, pastor e anciãos. Gênesis 13, verso 1, encontrou, diz amém. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, o Senhor tem falado de diversas formas à nossa mente e ao nosso coração. O Senhor já falou durante a escola sabatina, em cada uma das classes, ali na classe Novo Tempo. O Senhor também falou através dos louvores, e nós louvamos o Teu nome por tantos dons, e um louvor tão inspirador que presenciamos aqui nessa manhã. Continue falando a nós agora através da sua palavra, Senhor. Que o Senhor alcance mente em nossa parte mais racional
e também nossas emoções, simbolizando o nosso coração, para que possamos ser alcançados de forma holística e o Senhor fale de forma completa o que precisamos ouvir, direcionado do céu, para entendermos o seu propósito. É o que rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 13, verso 1 diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Para um pouquinho, olhe para mim. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver a continuidade de Gênesis 12. Gênesis 12 é a saída de Abrão de um mundo politeísta. Ele estava inserido em um contexto que havia muitos deuses. Naquela diversidade de deuses, sem saber a quem clamar ou onde encontrar a verdade, aparece Deus. E Deus diz, olha, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e você vai agora para um local que eu vou te mostrar. Abrão estava sendo guiado por Deus, entendeu? Diz amém. Amém. E só um detalhe aqui. Você já percebeu que eu estou falando o nome dele antes da transformação, do reencontro com Deus ali de Gênesis 17. Por isso o Abrão, viu? O pastor não está errando, não. Depois que ele vira Abraão. Tá bom? Voltando para cá agora. Então, dentro desse contexto, Abrão, em seus conceitos, em sua cosmovisão, decide seguir Deus pela fé. Não haviam argumentos racionais. Não havia nenhuma base concreta de experiência dele com Deus, a não ser uma decisão de colocar a sua vida submissa ao Deus que tudo pode. Isso é tão difícil para os nossos dias, porque nós, pós-modernos, queremos racionalizar tudo. Queremos fazer com que Deus se encaixe nos nossos moldes. Escuta uma coisa. Deus vai chamar você nessa manhã para se encaixar no moldes dele, para que a sua vida tenha propósito divino. Ele já está falando com você há algum tempo, e você já está entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Diz amém. Me ajude a pregar aqui. Olha para quem está do seu lado e diz assim, está entendendo? Para um pouquinho, olhe para mim. E então segue Abraão. Ele com a sua esposa e Ló. Ló impactado com uma decisão de Abrão. Ló era um sobrinho filho. O pai de Ló havia morrido, Abrão havia assumido essa função e Ló não precisava segui-lo, já era independente, já tinha os seus recursos, mas o testemunho de vida daquele homem de Abrão era muito forte. E eu creio que isso motivou a Ló. No verso seguinte, verso 2, vai dizer que era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Amém? Está quase narrando o seu extrato bancário. Recebe a bênção, né? Enfim, o que Deus está querendo falar com esse verso? Deus está dizendo que quando Ele chama, Ele providencia os meios. Ele dá estrutura para os seus filhos. Ele cuida dos seus filhos. Abrão, quando menciona alguns desses elementos aqui, já era recursos que ele havia recebido da trajetória que ele havia feito com Deus. Mas o que Deus está prometendo não é simplesmente uma prosperidade nesse mundo. Deus tem um plano para uma vida eterna ao lado dele. E essa é a maior riqueza, amém? Mas aquilo que você necessita, Deus vai auxiliar você em sua batalha diária. Deus não abandona os seus filhos. Deus guerreia conosco todas as batalhas e Ele sonha conosco os nossos sonhos. Esse é o Deus que nós cremos. E diante disso, o verso 3 e 4 vai mencionar por que Abrão desenvolveu esse relacionamento tão íntimo com Ele. Porque ele priorizou Deus. O verso 3 e 4 diz que Abrão passa por um local que ele já havia passado antes. É possível que Deus estava trazendo à memória desse homem momentos que Deus já havia atuado em sua vida. E quando Abrão chega ali, ele vê um altar que ele já havia adorado a Deus. E ele poderia ter pensado assim,
Aí eu já orei a Deus aqui, então Deus vai estar comigo aqui. E ele caísse em um formalismo de achar que não precisaria orar ou adorar a Deus naquele local que já havia sido o altar. Mas não, a Bíblia diz que mais uma vez ele refaz o altar e adora a Deus. Sabe por quê? Porque Abraão não negligenciava na sua vida de comunhão com Deus. Deus estava sempre no primeiro lugar dos seus planos. Antes de iniciar um dia, lá estava Abraão, orando a Deus. Falando nisso, você já orou hoje? Você tem orado todos os dias ao despertar? Porque quem mais precisa dessa oração não é Deus, sou eu. 22 anos, pastor. 22 anos, eu estou completando esse ano de ministério. Toda manhã, 5h30, eu me levanto juntamente com minha esposa, a gente ora, lê a Bíblia, meditação e a lição da escola sabatina. Eu poderia dizer, mas eu já conheço bastante a Bíblia, enfim, já segui os estudos, não preciso mais, não, preciso muito. Não podemos negligenciar, não podemos deixar Deus para depois. Escuta uma coisa, quando você vai à Bíblia, quando você vai a Deus em oração, você está edificando a sua fé, você está preparando o seu dia para quando os obstáculos chegarem. Você já tem recurso suficiente para enfrentar esses obstáculos. E ainda assim é muito difícil. Por isso não deixe Deus para depois. Coloque sempre Deus em primeiro lugar do seu relacionamento com Ele, amém? E agora, como se fosse um contexto progressivo, sabe o que vai aparecer na história de Abraão? Depois da oração, quase sempre vem a provação. E olha o que acontece, verso 7. Verso 7 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Começou a haver contendas, é o termo utilizado aqui. Como é que chama aqui contendas de um contexto mais atual? Briga. Como? Intriga. O que mais? E o que mais? Desentendimento, o que mais? Se eu render aqui, vai longe, hein? Deixa eu parar por aqui antes que comece alguma brincadeira. Claro que não começaria. Mas, enfim, existem muitas palavras, sabe por quê? Porque, infelizmente, ela está presente em todos os lugares. Local de trabalho, família, igreja não. Só ouvi o amém do ancião. Infelizmente, onde tem ser humano vai haver conflito. É normal, é normal. A pergunta é, como vamos solucionar, resolver esses conflitos? A resolução está inteiramente ligada à minha comunhão. As decisões que você vai tomar para resolver os problemas que chegam à sua vida, quer seja em seu lar, no seu local de trabalho, em qualquer lugar, vai depender inteiramente do seu relacionamento com Deus. 2 exemplos nós vamos encontrar aqui. O primeiro foi Ló. Ló vê a confusão. Ló se cala, se omite e deixa ver o que vai acontecer. Abrão vê a confusão. Sabe qual é a decisão dele? Verso 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. E em outras palavras, ele estava dizendo, aonde há confusão, Deus não habita. Então não pode ter esse problema aqui. Vamos resolver. Como resolver? A gente tem muitos recursos aqui para ver como seria solucionado esse problema. Primeiro, Abrão era mais velho, era tio. Poderíamos dizer, a primazia ou a supremacia da decisão era totalmente de Abrão. O que ele decidisse estava resolvido, sim ou não?
Como resolver então? Agora, o contexto da decisão de Abraão está fundamentado na sua comunhão com Deus. Ele não está interessado em descobrir quem vai ser o vencedor do conflito, humanamente falando. Ele agora pensa, como é que eu posso trazer uma solução e Deus vencer em meio a esse conflito? Consegue perceber a diferença? As decisões pautadas em que o nome de Deus seja sempre glorificado, entendeu? Diz amém mais uma vez. E aí sabe o que ele faz? Aquilo que é ainda, mais uma vez, bem difícil para a gente. Ele abre mão do seu direito para Deus vencer. É o que está no verso seguinte. Ele olha para Ló e diz assim, verso 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Vamos precisar separar, Ló. Porque a planície bem regada do Jordão ali não cabia mais os dois gados, dos dois. E então ele disse, agora vamos precisar separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Quem vai decidir? É você, Ló. Abraão sabia que ele tinha supremacia na decisão, mas ele abre mão para não gerar um outro conflito e principalmente ofuscar a presença de Deus ali para o seu sobrinho Ló. É um sentimento paternalista. E ele abre mão então e diz, escolhe, Ló. Aí Ló vai decidir. Ló agora vai ter que tomar uma decisão crucialmente importante para a sua vida. Já pensou nessas decisões? Que determinam o seu destino e de pessoas próximas a você? Como você tem decidido? Porque o que Ló vai fazer aqui diz muito sobre os elementos que nós fazemos uso para tomar essas decisões. O verso 10 diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ele disse, uau, que linda é essa campina. Quando ele olhava para o outro lado, sabe o que ele via, igreja? Ele via as serras de Canaã, que eram montanhosas, que eram difíceis de se viver. Planície bem regada do Jordão ou as serras de Canaã? Para onde você iria? Ló toma uma decisão, verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. É interessante que a Bíblia ainda coloca o detalhe no verso aqui, no elemento da escolha, toda a campina. Era como se ele dissesse para Abraão, Abraão, a campina toda é minha. Está decidido. Eu quero a campina toda para mim. Você pode se dirigir para qualquer local agora que não seja a campina. A decisão de Abraão influi na decisão também de Ló. E a decisão de Ló influencia a decisão de Abraão. Ou seja, as decisões que nós tomamos em nossa vida impactam diretamente as pessoas que estão próximas a nós. Então, muito cuidado como você vai decidir. Se essa decisão for egoísta, como a de Ló, possivelmente vai machucar e trazer consequências horríveis para as pessoas que estão próximas a você. Mas se for uma decisão pautada por Deus, vai trazer Deus para próximo dessas pessoas. Amém? Decisões. Exatamente o que o texto está lhe dando. A decisão de Ló foi clara. O que aconteceu a partir daí? Nós conhecemos a história. Quantos já conhecem essa história? Levanta a sua mão. Uau, a maioria da igreja. Baixa a mão agora. Quem não conhece ainda? Para ver o quanto de detalhes eu vou dar a partir de agora. E algumas pessoas talvez não quiseram. Então eu vou dar alguns detalhes do que aconteceu a partir daqui. A partir daqui,
ele se divide. É a decisão de Ló. Porém, Ló, ao escolher o melhor para si, ele esquece um elemento fundamental na sua escolha. O principal delas não está no que é melhor ou pior. Porque quantos de nós, quando vamos tomar uma decisão, escolhemos o que é melhor para nós? O que é mais bonito? Quantos escolhemos assim? Levante sua mão. Sinceramente falando, algum erro escolheu o melhor para si, sim ou não? Não. Então o problema não está em escolher o melhor para si. O problema está quando eu não consulto a Deus. Quando eu não coloco Deus dentro desse contexto das decisões que eu tomo. Isso foi uma grande falha na vida de Ló. Ele não esqueceu de orar. Ele escolheu não orar. Ele escolheu não perguntar a Deus. Sabe por quê? Porque a resposta de Deus poderia ser uma situação, humanamente falando, na visão de Ló, muito difícil para ele viver. Porque ele não vivia pela fé. Ele vivia apenas por decisões racionais e concretas. Quando nós esquecemos de viver pela fé, nós não vamos experimentar em nossa vida os impossíveis de Deus. Quando escolhemos viver de forma racional, as impossibilidades se tornam bloqueios, frustrações e geram decepções em nossa vida. Por isso, não escolha viver pautado apenas naquilo que é racional ou humano. Faça com que a fé seja um elemento crucialmente importante na sua vida, amém? Enfim, aqueles homens seguiram caminhos completamente opostos. A Bíblia diz que Ló foi ali para a campina do Jordão, ser vizinho de Sodoma e Gomorra. Houve uma graça comum. A terra era boa para Ló e Ló prosperou, mas era boa também para os habitantes de Sodoma e Gomorra e eles também prosperaram. Chegou um momento que Ló passou a viver com sua família dentro de Sodoma e ele se tornou o juiz de Sodoma. Por isso que ele vai estar à porta, lá no capítulo 19, que nós vamos daqui a pouco para lá, está à porta da cidade recebendo os 2 anjos, porque aquela era a posição do juiz da cidade. E você pode perguntar, e Abrão, o que aconteceu com ele? Abrão foi para Canaã. A região não era fácil. Mas o pior, com Deus, Deus faz se tornar o melhor. Não importa aonde você vai estar. Deus vai mudar as circunstâncias a favor dos seus servos, amém? Porque é Ele quem batalha por você. E você está convidando Ele para estar contigo em todos os lugares. Diante disso, a Bíblia diz que Abrão prospera de uma tal forma que quando há a guerra dos 5 reis contra 4, e depois você lê sobre isso, Ló é levado cativo. Abrão junta a sua guarda e vai buscar Ló. E resgata Ló. Percebe como Deus havia protegido e abençoado Abrão? E como Abrão não havia ficado com raiva nenhuma de Ló? Porque ele sabia que, independente do que tentasse fazer para a sua vida, se tentasse fazer o mal, Deus faria voltar o quê? O bem. Deus transformava o mal que os outros desejavam em bem para si, porque Deus estava com ele, Deus estava protegendo ele, Deus está protegendo você, diz amém? Então não tema o que os outros desejam para você, porque é Deus quem vai dar a bênção que você tanto está pedindo e aguardando, amém? Diante disso, vamos para o capítulo 19, porque eu preciso finalizar essa mensagem. Capítulo 19. Os dois se separam, vivem momentos diferentes. Depois de algum tempo, já alguns anos haviam passado, o pecado de Sodoma e Gomorra chega a um tal clímax que a Bíblia diz que Deus decide aplicar um juízo ali em Sodoma e Gomorra, nas cidades da campina, e enviam 2 anjos. Os 2 anjos visitam Abrão,
E quando visitam Abrão, é nesse momento que vai mudar o seu nome para Abraão, ali no capítulo 17. E depois desse contexto, no diálogo com Abrão, Abrão começa a fazer a intercessão que nós conhecemos. Pergunta se havia 50 justos naquelas cidades e diz que não, depois 40, depois 30, depois 10. E quando o anjo diz não há 10 justos naquelas duas cidades, Abrão não mais questiona e faz uma intercessão direta por Ló. Ló e sua família. E ele diz, por amor ao seu servo, salve Ló e a sua família. Os dois anjos então vão visitar Ló e a família. Capítulo 19, verso 1 diz assim: Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E ali começa um diálogo agora. Ló convence aqueles dois anjos a irem para a sua casa. Quando eles vão para a sua casa, você conhece a história, todos os homens da cidade avançam até a casa de Ló. E ao chegarem na casa de Ló, a Bíblia diz que esses homens pedem para que coloquem os dois anjos para o lado de fora, imaginando ser eles homens, e diz, olha, coloque eles aqui fora para que abusemos deles. O termo abusar é em um contexto de abominação sexual. Para você ver como estava pervertida a mentalidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Diante desse contexto, a Bíblia diz que Ló sai da casa e fecha a porta após si. E ele vai agora dialogar com aqueles homens. Ló era um homem preparado para isso. Ele era juiz em Sodoma. Ele tomava decisões todos os dias. Um homem racional, capaz, com intelecto aguçado. Estou falando de alguém aqui? Não, não é de você. Eu estou falando de Ló. Mas eu sei que você tem muita capacidade também. Nós temos e costumamos buscar nesse intelecto as razões de nossas decisões. E ele fez isso. Só que o que ele não imaginava é que todo aquele mal que acontecia em Sodoma e Gomorra havia afetado a sua cosmovisão. A sua forma de pensar não era mais conforme a palavra de Deus, era conforme a cosmovisão que ele havia aprendido em Sodoma e Gomorra. Aí sabe o que ele propõe? Sabe o que ele propõe? Ele olha para aqueles homens ali e diz assim, olha, não mexe com eles dois não, são meus convidados. A tradição diz que ele deveria proteger aqueles homens até com a própria vida. Mas não justifica você ir contra um princípio divino de moralidade. E ele faz uma proposta absurda. Eu vou dar minhas 2 filhas para vocês. Vocês fazem o que quiser, mas não toquem nos meus convidados. Você pode imaginar, igreja, como Sodoma e Gomorra foi prejudicial na vida de Ló. As suas decisões já eram completamente imaculadas, tendenciosas, e ele não percebia. A misericórdia de Deus não deixou isso acontecer. Você conhece a história. A Bíblia diz que naquele momento os anjos abrem a porta, puxam Ló para dentro da casa, fere todo mundo de cegueira. Incrível! Deus faz algo sobrenatural. Quando Deus age de forma sobrenatural, Ele age para, primeiro, proteger o ser humano. Segundo, chamar a atenção do ser humano para a presença divina e a intenção divina em salvar. E terceiro, Ele espera fazer com que você volte os seus olhos para aquilo que é espiritual em meio a um contexto terrenal. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui de forma bem pessoal. Deus tem dado diversos sinais.
provas de que Ele tem um plano claro para a sua vida. Ele tem um propósito. Você vai crer nesse propósito? Você vai crer nesses planos que Deus tem para a sua vida? Depois de cegar todos aqueles homens, a Bíblia diz que os anjos dão uma missão para Ló. E a missão foi clara. Olha, você vai avisar para todos aqui. Avise para todos que você conhecer que amanhã cedo nós vamos fazer descer fogo do céu e consumir todas as cidades da Campina. Uma mensagem urgente para um evento iminente. Parece com os nossos dias, sim ou não? Sim ou não? Parece com o quê? O que está para acontecer? 2 pessoas, obrigado. O que está para acontecer, igreja? Povo adventista, o nome já diz adventista, crê que Jesus vai voltar. O que está para acontecer? Então eu quero ouvir a resposta desse brado bem forte agora. Esse é conhecido, viu? Adventistas do Meyer, Maranata. E você que não conhecia agora conheceu. Eu vou dizer Maranata e você diz o Senhor logo vem. É o significado do nome Maranata. Maranata. Falta muito ou pouco? Muito pouco. Falta pouco mesmo? Eita glória, amém. Falta pouco tempo. Eu vou acelerar um pouquinho, porque o sermão já está avançado, apesar de que o almoço vai ser aqui mesmo. Ele sai para pregar. Ló sai para anunciar. Primeiro para os seus futuros genros. Para dizer, olha, Jesus... Não era Jesus, está voltando. Quem tem essa mensagem somos nós. Você está saindo para pregar? Porque falta pouco tempo. Você está avisando aqueles que estão próximos a você de que é necessário que eles conheçam esse Jesus. Porque, infelizmente, o que a gente tem percebido é os acontecimentos aumentando cada vez mais, guerras, rumores de guerras, um clima de instabilidade econômica. Você está saindo para pregar? Você está falando para aqueles que estão próximos a você? Ou eu estou dizendo que falta pouco tempo, mas não estou anunciando? Ló saiu para anunciar. Quando começou a falar com seus futuros genros, eles começaram a gracejar, começaram a rir. E sabe o que Ló fez? Ló voltou para sua casa e foi dormir. Você ia conseguir dormir num cenário desse? Quando o sol saísse, fogo ia descer do céu e consumir tudo. E Ló estava fazendo o que, igreja? Dormindo. Eu chamo esse sono de um sono da mornidão espiritual. Tem alguém dormindo? Infelizmente, muitos estão dormindo. E o Espírito Santo está vindo para despertar. Desperta. Porque pouco tempo falta. Jesus está voltando, amém? Você precisa crer. Enquanto ele estava dormindo, a Bíblia diz que os anjos, ao perceberem que o sol estava nascendo, vão até ele e diz, levanta-te. Leia aí na sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Verso 15 do capítulo 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, disse o que, igreja? Levanta-te. Ele estava dormindo e nem percebeu que tudo já estava amanhecendo, tudo estava claro. Aí sabe o que Ló faz quando ouve os anjos? Fica protelando, procrastinando, deixando para depois. Uma decisão que precisava ser tomada, ele vai adiando. Talvez ao arrumar alguma coisa, a buscar um outro utensílio ou qualquer coisa que ele dissesse que fosse precisar naquela saída ali de Sodoma, ele começa a buscar desculpas para demorar.
Será que Jesus está falando com você, está chamando você, e você também está deixando Ele para depois? Está criando desculpas, até com argumentos inteligíveis, porque você é uma pessoa culta, e sempre você tem uma desculpa, sempre tem algo que vai impedir você a tomar logo uma decisão por Ele. Não faça isso com Cristo. Não faça isso com Deus. Sabe por quê? Porque é a sua vida que está ficando comprometida e impactada em meio a esse grande conflito entre o bem e o mal. Ele só quer salvar você. Como ele queria salvar Ló. E Ló vai demorando, e então há uma ação radical daqueles anjos. Verso 16. Como, porém, se demorasse, é assim que está na minha Bíblia, sua Bíblia está assim também? Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, ele, sua mulher e as 2 filhas, sendo o Senhor o que é a igreja? Misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É quando Deus não dá o que nós merecemos. Porque naquele momento, Ló estava fazendo todo o possível para ser destruído junto com a cidade. E Deus foi misericordioso, diz: não, Ló, eu vou agir com misericórdia e não vou punir você. E Deus dá graça. É quando Ele dá o que nós não merecemos. E os anjos pegam Ló e a família e colocam fora da cidade. Quando eles ficam ali fora da cidade, você já conhece a história. Deus então vai dar 3 avisos, 3 recomendações para que Ló salvasse a sua vida. Quer ouvir as 3 recomendações, sim ou não? Senão eu já oro aqui, já encerro aqui. Quero ouvir sim ou não? Então, só para finalizar, os 3 conselhos. Primeiro conselho: livra-te, salva a tua vida. Quem quer ser salvo, levante sua mão e diga: eu. Eu também. Se você não querer se salvar, Deus não vai conseguir. Quando falamos de salvação, o primeiro ponto é: você precisa querer ser salvo. Jesus morreu por você. Ele fez e faz todo o possível para alcançar a sua mente e o seu coração. Mas a pergunta desta manhã é: você quer ser salvo? Os anjos dizem: olha, você precisa querer salvar sua vida, Ló. Depois de buscar a salvação, o segundo conselho foi: não olhes para trás, nem pare aonde, igreja? Não pare na campina. Sai da campina. E agora você vai se lembrar lá daquele episódio de Gênesis 13, quando Abraão olha para ele e diz assim: você vai para onde? E ele vê a campina bem regada e vê os montes de Canaã. Porque o terceiro conselho do anjo foi: foge para o monte. Era como se Deus estivesse dizendo: essa campina fez tão mal a você, Ló. Você desenvolveu hábitos que destruíram os seus conceitos morais. A sua moralidade foi afetada. O seu relacionamento comigo foi rompido. Você não mais me consulta para as decisões, e isso tem mexido com sua família. Isso tem destruído a sua esposa e suas filhas. Você pode dizer: mas pastor, por que você está afirmando isso? Porque as consequências nós vamos ver logo em seguida. Quando Ló ouve o apelo de Deus, Ló mais uma vez resiste. Deus está chamando você nessa manhã. Deixe Deus conduzir a sua vida de acordo com os planos que Ele tem para você, amém? Você vai deixar Deus conduzir a sua vida?
Você vai deixar Deus estar em primeiro lugar das suas decisões e da sua decisão nesta manhã. Porque Ló, naquele momento, quando ouviu o conselho de Deus, ele disse: assim não, Senhor meu. Como se estivesse dizendo: o monte não. Ló imaginava que não ia suportar o monte. Porque Ló olhava apenas para ele, para as suas forças, para o seu intelecto. E se você continuar olhando apenas para você, para os seus medos, para as suas fraquezas, Deus sempre vai ficar para depois. Porque existem elementos sobrenaturais e espirituais que somente Deus pode garantir para a sua vida, para a sua família. Ló era um homem muito inteligente, muito persuasivo. E ele disse: ali tem uma cidade pequena, chama-se Zoar. Eu sei, Senhor, que não é um monte. Só uma pergunta, eu vou abrir um parênteses aqui, transmissão, eu posso descer para cá? Posso? Perfeito. Não atrapalhar nada, porque eu sei que Deus está falando com pessoas que estão lá do outro lado da tela. Mas diretamente agora eu quero olhar em seus olhos e eu quero falar com você. Zoar é pequena, Senhor. É verdade, não é o monte, porque fica no pé do monte. Mas também não é a campina. Deixa eu ir para Zoar. Qual o problema de ir para Zoar? Só um. Não foi o que Deus falou para você. Deus está chamando para que você caminhe com fé. E passos pela fé precisam romper o que é racional. Você vai conseguir. Você vai conseguir dar esse passo de fé. O ser humano resiste muito a Deus. E Ló resistiu tanto que Deus permitiu. Na realidade, Deus tolerou. A tolerância de Deus acontece quando Ele encontra um coração humano que resiste ao sobrenatural para viver apenas o que é natural. E lá foi Ló. Primeira consequência. Caminhando, atravessando aquela campina, memórias vieram à mente da sua esposa. E ela, olhando para trás, ela se torna uma estátua de sal. A decisão não foi somente daquela mulher. Aquela decisão havia sido alimentada dentro do seu relacionamento há anos. E de forma imperceptível, cauterizou em sua mente a percepção e uma decisão de se mover pela fé em Deus. E não parou por aí. Você conhece a história. Ele entra em Zoar com as suas filhas. Fogo desce do céu, consome e destrói toda a campina, todas as cidades. E logo depois, a Bíblia diz que aquelas meninas conversando entre si, já jovens, diz: não há homem para nós nessa cidade. E tem um plano movido pelo inimigo. Elas embriagam o seu próprio pai. E tem a geração de duas gerações abomináveis, amonitas e moabitas. Que terrível. Essa história nos alerta que decisões pautadas em escolhas que não são os planos de Deus para a nossa vida, não machucam apenas a nós, mas aqueles que estão próximos a nós. Não influenciam não apenas os nossos pensamentos, mas influenciam pessoas que estão ao nosso lado. Famílias serão impactadas negativamente. Famílias se perderão. Filhos se perderão. Cônjuges.
Querido irmão, querido amigo, querida amiga, deixe Deus ser o Deus da sua vida. Aceite os planos de Deus. Deus está falando com você agora. Eu quero fazer nesse momento um momento de oração, um momento de intercessão. Eu gostaria de orar por você de uma forma pessoal. Eu sei que Deus está falando com diversos grupos presentes aqui nessa manhã. Um primeiro grupo. Alguns talvez eu até já conheci, tive um enorme privilégio de conhecer, outros eu vou conhecer agora, mas eu quero orar por você. E eu vou fazer esse chamado porque o Espírito Santo está falando com você. Você que está estudando a Bíblia, que já tem vindo a esta igreja, e Deus está dizendo: meu filho, você precisa entregar sua vida em minhas mãos. Você precisa colocar a vida em minhas mãos e ser batizado. Então eu pergunto de forma pública: há alguém aqui nessa manhã que está estudando a Bíblia e sente que Deus está chamando você para se preparar e ser batizado? Levante sua mão. Alguém? Pela fé. Meu amigo Lucas levantou a mão ali. Há mais alguém? Eu posso orar por você, Lucas? Você pode vir aqui à frente, por favor? Há mais alguém que quer dizer isso de forma sincera e espontânea? Eu quero orar por você. Eu quero conhecer você agora. Por isso eu vou chamar você de forma pública para fazer essa intercessão por você. Há mais alguém? Eu sei que é difícil, precisa ter muita coragem. Eu sei que você é um homem corajoso. A gente já conversou um pouco ali. Parabéns por ter essa coragem, esse passo de fé, de se levantar em meio ao anonimato. Eu sei que é difícil em meio a tanta gente. Talvez seja o nervosismo que muitas pessoas estão sentindo agora. Mas eu estou falando com você que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Há mais alguém que quer dizer: Senhor Jesus, eu preciso entregar minha vida em tuas mãos. Eu preciso me preparar e ser batizado. Eu sei que o Senhor está falando isso comigo. Por isso eu insisto só mais uma vez. Há mais alguém? Levante sua mão. Eu quero orar com você. Você pode estar aqui embaixo, lá em cima. Eu vou aguardar você para poder orar com você. Há mais alguém? E enquanto você vai orando e decidindo, alguém aqui que está vindo com o interesse de conhecer mais da palavra de Deus, e você quer dizer assim: Senhor Jesus, eu preciso conhecer mais a sua palavra. Me ensina, Senhor. O Espírito Santo vai conduzir pessoas para estudar a Bíblia com você, para fazer com que você descubra cada vez mais essa verdade. Eu vou convidar você também a orar por você. Alguém gostaria que eu orasse por você, para que você pudesse conhecer mais da Bíblia? Levante sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém se aproximando aqui? Eles foram do primeiro convite, eu as vi movimentando lá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tudo bem? Agora eu quero falar com você que quer conhecer mais da palavra de Deus. Quer conhecer mais a Bíblia. Há mais alguém aqui que quer dizer: Senhor, eu preciso conhecer mais a sua palavra. Me ensine, eu estou sedento, eu preciso. Eu sei que gera um nervosismo, gera um medo. Mas Deus está falando com você. E você precisa crer. Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que Ele está chamando você também. Está ouvindo o Espírito Santo chamando você? Louvado seja Deus. Amém. Eu quero convidar você agora. Porque se Deus está tocando no seu coração, se o Espírito Santo está falando com você, e eu sei que Ele está falando, é porque Ele tem planos para a sua vida. Creia, confie, deixe-se mover pela fé. Diga: Senhor, existem muitas coisas ainda que eu não compreendo, mas eu aceito os seus planos. Eu coloco minha vida em tuas mãos. E eu quero finalizar com o último convite. É porque é possível que tenha mais alguém aqui que já conhece Deus há um bom tempo. Já há muito tempo você caminha com Ele. Mas Deus está lhe chamando de volta. Alguém aqui que já foi batizado nesta igreja e estava afastado, e Deus está lhe chamando de volta. Eu quero orar por você. Você que Deus está lhe chamando para retornar para os braços dEle. Você já não está mais longe.
porque você pertence a Ele. Nessa manhã você está dizendo: Senhor, eu volto para os seus caminhos, eu volto para os seus braços. Ele está com braços abertos agora, esperando você, o seu retorno. Está ouvindo a voz do Espírito Santo insistindo e chamando você? Então venha, se aproxime. Louvado seja Deus, enquanto o Espírito Santo vai se movendo em nosso meio e vai trazendo os seus filhos, Ele vai insistindo ao seu coração. Amém. Há mais alguém? Então eu quero orar agora pela sua renovação espiritual. Amém. Louvado seja Deus. Talvez Ele esteja se movendo e falando com alguém do seu lado aí. E Ele está esperando um convite amigo de alguém dizendo assim: vamos lá. E Deus queira usar você agora para ser o aporte para essa pessoa. Tem alguém próximo a você que Ele está chamando, está convidando. Então estenda o convite para essa pessoa agora e se levante com ela e venha até aqui à frente. Deixe o Espírito Santo completar essa obra na vida dela. E seja você um aporte, uma segurança para o seu amigo, para a sua amiga. Deus está chamando você. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus continua atuando. Eu vou fazer uma oração nesse momento. Amém. Há alguém aqui que gostaria de renovar a sua fé em Deus? Você que já é batizado, dizer: Senhor, eu preciso me despertar. Eu vou pedir para você se colocar em pé agora. Eu vou orar por você nesse momento. Para que Ele cuide de você, para que Ele cuide da sua família. Amém. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos. Oremos. Maravilhoso Deus. Eterno Pai. O Senhor tem falado à nossa mente, o Senhor tem falado ao nosso coração. E nesse momento, os seus olhos, de forma espiritual, que alcançam todos os lugares através da sua onipresença, alcança também a sua igreja aqui no Meia. O Senhor conhece todas as pessoas aqui presentes. O Senhor está olhando aqui para o seu altar e está vendo cada um dos seus filhos que estão aqui rendido em tuas mãos. Eu os confio ao Senhor, para que o Senhor continue efetuando o milagre que o Senhor tem feito. Continue operando, transformando e restaurando, para que essa decisão se complete em um primeiro passo, através de uma entrega total, através do selamento do seu relacionamento com Cristo, através do batismo. Mas é possível, Senhor, que em meio à igreja, algumas pessoas que sentiram tocadas pelo Espírito Santo, mas algum medo, talvez nervosismo, de ir a público, preferiu permanecer no anonimato. Mas ninguém passa despercebido pelo teu Santo Espírito. Por isso, continue a atuar. Continue a cuidar do teu filho, da tua filha, que ouviu a voz do Espírito Santo e dentro do seu coração também aceitou o seu chamado. Torne, Senhor, isso tão forte, tão impactante, a sua presença e a sua atuação tão miraculosa, que leva essa pessoa a externar e tornar público o que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã. Continue operando seus milagres. Continue a cuidar e fazer com que o seu filho e sua filha que está estudando a Bíblia possa conhecer ainda mais a sua verdade. Tome conta, Senhor, das famílias dessa igreja. Realize um reavivamento espiritual que nós tanto necessitamos. E que em meio a esse despertamento haja salvação. Salvação de forma pessoal
e salvação também de famílias. Abrace a todos agora e nos prepare, Senhor. Nos prepare para o grande dia do seu retorno. Eu os confio em tuas mãos, certo de que o Senhor está atuando e está abençoando. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando. E aí, meu líder, vem embora. Rapaz, que bênção. Louvado seja Deus. Uma das decisões. Amém, jovens. Continue abençoando. Cuidando. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Continue cuidando. Guiando sua vida. Agora nós vamos cantar o hino final e o pastor vai estar ali na porta para cumprimentar a todos.